Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Sérgio Neto, sou analista de valores imobiliários. Hoje vamos estar falando da Prio, uma das queridinhas aí de todo mundo, né, que gosta aí do setor de petróleo, as empresas brasileiras, uma das empresas que mais trouxe retorno aí nos últimos anos para quem investiu aí 10 anos atrás, quem pegou Prio, teve uma baita de uma valorização, né, quem manteve e segurou os papéis, né? Então, é um ativo sensacional, de altíssima qualidade, e é interessante trazer a Prio porque tem coisas relevantes acontecendo com o Prio, né? Além de toda essa maluquice, né, que a gente tem visto aí do cenário macro, com o preço do petróleo disparando nas alturas com essa questão da guerra, a Prio tem tido avanços importantes aí na parte operacional. O Campo de Wahoo finalmente saiu, né, as licenças do IBAMA, empresa já extraindo óleo do Campo de Wahoo. Frade, a gente teve fatos relevantes também. E os resultados do quarto TRI que foram divulgados um pouco mais para trás, mas a gente vai estar vendo também nesse vídeo. Então, se você gosta de Prio, gosta do conteúdo, antes da gente iniciar, vou pedir só que, por favor, por gentileza, deixe o seu like, né? Se inscreva aí no canal. Toda semana tem 3 vídeos de análise, pessoal. Vou tentar trazer aqui as melhores análises, meu ponto de vista sobre as empresas e um conteúdo de muito valor, né? Que agregue aí para você nos seus estudos das empresas da Bolsa. Então, aqui vamos para Prio. Sem mais delongas, aqui eu separei os fatos relevantes. Depois a gente vai estar vendo os resultados. Dos fatos relevantes, né, pessoal? Vamos direto ao ponto aqui. O que foi que aconteceu? As coisas relevantes aqui de fato, né? Vou até aumentar aqui para ficar melhor para vocês verem. A gente teve essa questão de uma licença de perfuração em Frade. O campo de Frade ele estava com alguns entraves, né, por parte aí do IBAMA e foram liberados aqui 14 novos poços no campo, né? Isso é muito importante, né? Vai melhorar aqui a eficiência e a produção no campo de Frade. Notícia positiva. Vocês vão ver que só teve notícia positiva, né? Daqui da Prio. A segunda foi essa daqui, importantíssima. É algo que, se não me engano, tem mais de 2 anos que está travado, né? Que é o campo de Wahoo. O campo de Wahoo demorou muito. A gente teve, só para explicar aqui o contexto. O campo de Wahoo foi um investimento que a Prio fez. É um campo que tem um potencial de 40 mil barris de óleo equivalente por dia, né? De produção. Isso aumentar bastante a produção da Prio. É um campo que tem uma qualidade muito boa em termos de óleo, né? Um óleo bom, lifting cost desse campo tende a ser baixo, né, por ter esse óleo mais fácil de extrair, não é uma extração tão cara, e ele ficou travado por muito tempo por conta que o IBAMA entrou em greve, né, então essa greve aí ferrou com os planos da Prio, e agora finalmente, né, a empresa foi conseguindo as licenças ambientais, licenças de operação, e finalmente agora extraindo o primeiro óleo aqui em Wahoo, então eles até comentam, né, ó, estabilização da produção, deixa eu ver se foi esse mesmo, o startup no campo de Wahoo, né, aqui, ó, abriu o primeiro posto produtor no campo de Wahoo. Isso aqui, ó, anotem a data, 19 de março de 2026. Logo em seguida aqui, ó, no dia 23, menos de uma semana depois, a empresa já estava com 12 mil óleos aqui de produção, 12 mil barris de óleo equivalente por dia lá em Wahoo, né? Foi muito rápido aqui essa evolução que a companhia teve de produção em Wahoo. Lembrando, né, que eles esperam 40 mil barris de óleo equivalente por dia até final de abril. Então a gente já está agora no final de março. Daqui a um mês, provavelmente, a Prio já deve estar batendo esses 40 mil barris de óleo equivalente por dia lá em Wahoo, né? Então, mais uma notícia positiva. E aqui é interessante ver, né, pessoal? Eles têm toda uma operação muito bem feita, né? As sinergias que eles extraíram aqui, ó. O campo é na bacia de Campos, que é uma bacia que eles já operavam. E eles utilizaram a infraestrutura, né? Do FPSO equivalente, otimizando uma infraestrutura já existente. Então, isso aqui é o que gera valor, né? A empresa não só comprar os campos e colocar para produzir, mas ela compra os campos onde tem ali alguma sinergia operacional, próximo de campos que ela já operava, a questão da infraestrutura compartilhada, tudo isso eles conseguem fazer com que a geração de valor aqui seja maximizada, né? E o Wahoo aqui é muito eficiente, né? Foi muito rápido aqui o que aconteceu. Depois a gente vê o que demorou aqui, o que embarreirou a Prio aqui nessa questão foi parte regulatória, que aí não é o controle dela, mas assim que a parte regulatória foi liberada, o Wahoo aqui já entrou nos eixos. Aqui teve essa outra notícia de Wahoo, eu queria ver só o que é que teve de diferente aqui. Foi de 27 de março, né? Aqui foi o segundo posto produtor, aqui na verdade, que eles abriram, né? Deixa eu só ver, só confirmar se foi isso mesmo. Ó, atingiu o primeiro posto produtor, 12 mil, e aqui o segundo posto produtor com mais 12 mil, né? Então, é uma produção aqui já de 24 mil, se a gente considerar os dois poços. A cronograma de abertura dos demais poços, previsto a partir do terceiro e quarto poço. Então aqui, ó, ao total já deve ter 24 mil barris de óleo equivalente por dia sendo produzidos na Prio. Vamos guardar esse número, porque depois ele vai ser importante para a gente tentar estimar o que deve acontecer aí
no primeiro TRI de 25. A gente vai ver o quarto TRI de 24 só para relembrar, mas depois já fazendo um paralelo aqui com o primeiro TRI de 25, eu acho que é mais importante. O assunto, o quarto TRI de 25 já ficou um pouco mais defasado, né? E aqui, ó, o outro ponto, né, pessoal, que ajuda bastante é o petróleo. Aqui vocês têm acompanhado toda essa loucura. O Brent aqui, só no ano de 2026, um alto aqui de 84%. Insano tudo isso aqui que tem acontecido, né? Esse panorama atual. Até um ponto aqui, eu queria trazer aqui um ponto específico meu, né? Uma opinião minha. Acredito, pessoal, que o petróleo, no longo prazo, é para baixo os preços, né? Eu não gosto da tese de empresas de petróleo. Eu tinha Prio na carteira, me desfiz depois de um certo tempo. E não é porque que a empresa é ruim. A empresa é muito pelo contrário. É uma das melhores empresas que eu já tive na minha carteira em termos de qualidade. Mas eu acho que o preço do petróleo, olhando médio e longo prazo, ele é para baixo. Isso é um trigger. Eu não gosto de ter empresas que têm triggers negativos, né? A Prio, por mais que ela tenha um trigger positivo de aumento de produção, ganho de eficiência, né? Redução de lifting cost, esse crescimento de produção, vai ter sempre, na minha visão, um trigger negativo puxando para baixo, que é o preço do petróleo. E é muito importante esse trigger do preço do petróleo, né? A gente viu que a empresa só subiu agora porque o preço do petróleo subiu. Teve uma coincidência, né? Pode ter sido. Ela subiu também por conta dos avanços operacionais, mas coincidiu desses avanços terem saído agora justo que o preço do petróleo subiu, né? Eu acredito essa alta mais ao preço do petróleo do que aos avanços operacionais, apesar dos avanços serem muito relevantes. Vou até mostrar para vocês que praticamente vai ser meio a meio. Os resultados eles devem vir muito fortes agora no primeiro TRI de 25, por parcelas equivalentes, né, de mesmo peso. Um peso por conta do Brent e o outro peso por causa da produção. Os dois devem aumentar na mesma magnitude nominal, né, em termos de crescimento. Então, eu acho que a empresa subiu mais por conta de fato do Brent, né? Então, só para trazer esse contexto, né, pessoal? Até me perdi aqui um pouco do que eu estava falando, explicando por que eu não tenho Prio, né? Eu acho que no longo prazo o preço do petróleo é para baixo. Por que eu acho isso, né? Só para tentar explicar um pouco mais da minha visão. Não que a minha visão está correta, só a minha visão pessoal. Acredito que a gente tem cada vez mais ofertas alternativas, né, de combustíveis elétrico crescendo bastante. O petróleo tem sido substituído aonde dá, né, aonde não dá continua sendo muito demandado. Mas, assim, o que é que eu acho no geral? O preço de uma commodity é determinado por oferta e demanda. Demanda de oferta, ou demanda por petróleo vai continuar crescendo, mas a oferta também vai crescer. A gente tem visto aí potenciais pontos que podem fazer com que a gente, não eu, né, perdão, essa mania de ficar falando na terceira pessoa. Eu trabalhava em empresa, eu falava na terceira pessoa. Mas enfim, voltando aqui. A oferta, ela deve crescer. Toda essa questão, o OPEP não está mais visando tanto preço, agora está visando produção. Vocês podem ver aí que a OPEP tem aumentado a produção ao longo dos anos. A OPEP tem capacidade de aumentar bastante essa produção no mundo. A gente tem outras possibilidades, margem equatorial, Venezuela, outros locais, né, que têm o potencial também de aumentar essa oferta de petróleo. E a produção não vai crescer tanto, né? Vai continuar crescendo, mas a oferta vai continuar na mesma magnitude. Então não vejo triggers que sustentem o preço do petróleo no longo prazo para cima, né? Eu vejo que o preço justo ali ficaria talvez ali abaixo dos 70 barris de óleo equivalente, né? Mas lógico, tentar entender que o preço do petróleo não é muito bem a minha missão. Eu só tenho esse sentimento mais negativo, considerando tudo que eu acabei de falar, né? Acho que a probabilidade é de preço para baixo. Esse preço aqui de hoje é surreal, né? 112, até voltar aqui na tela. Isso aqui é por conta de eventos extraordinários, né? Então, com eventos extraordinários como guerra, o preço do petróleo sobe de fato, né? A gente tem visto essa questão do Estreito de Hormuz fechado, 20% do petróleo passa por lá, escoa por lá. Então, justifica esse preço aqui alto no curto prazo, mas de longo prazo, acredito que a tendência é para baixo. Só explicando um pouco essa questão. Por que eu não tenho mais Prio, né? Mas enfim, vamos voltar aqui. E isso, lembrando, pessoal, isso também não é recomendação de investimento. Só a minha visão pessoal e uma parte de uma estratégica minha, né? Cada pessoa tem que ser a sua estratégia, mais dando meu posicionamento. Aqui, outro ponto aqui que eu quero trazer é os dados operacionais de fevereiro. É importantíssimo, a gente já tem os dados, a Prio sempre traz mensal, né? Quanto é que está de produzindo e quanto é que está vendendo. E a produção a gente vê que já está em 148,5 mil barris de óleo equivalente por dia. Isso aqui não considera aquela produção de Wahoo, né? Então vamos fazer uma conta aqui rápida, só para... Por isso que eu pedi para vocês guardarem aquele número, 148 se a gente coloca aqui, mais os 24 aqui de Wahoo, com aqueles dois campos, já tem 172 barris de óleo equivalente aqui na conta, né? E ainda desses 172, ainda resta entrar aqui, mas, se não me engano, era 40, né?
40 menos 24, falta mais 16, né? Ela tem um potencial aqui de atingir até 188. Mas vamos deixar esse valor aqui dos 172, comparar com o que ela entregou aqui no quarto TRI de 24. Então já puxa o gancho aqui para os resultados do quarto TRI de 25, na verdade. Não vai ser muito o foco do vídeo, mas como eu sempre trago a última análise do resultado divulgado, do último resultado divulgado, vai acabar passando aqui no escopo do vídeo, né? Então aqui, pessoal, sobre o quarto TRI de 25, bem importante comentar, o cenário aqui é totalmente diferente do atual, né? Vocês conseguem ver claramente por aqui, ó. Deixa eu até melhorar aqui para ficar a visualização. O Brent no quarto TRI de 25 estava em torno de $63 o barril. Então, era uma realidade totalmente diferente da que a gente tem hoje, que o Brent está mais de $110 o barril, né? Então, do primeiro TRI de 25 para o quarto TRI de 25, sequencialmente, deve ter um crescimento muito forte aí de receita. Aqui sobre produção, deixa eu pegar aqui a produção da April. No quarto TRI de 25 era 127,9 mil barris de óleo equivalente, que já estava numa crescente de produção, né? E se a gente compara esse valor aqui, estimado do primeiro TRI com esse 127, a gente já teria um aumento aqui de 35% sequencialmente aqui na produção da April, né? Então, percebam por que o primeiro TRI de 25 da April deve vir muito forte, né? Dois fatores. O Brent aumentou absurdo, né? Até fazer a conta aqui. Deixa eu pegar aqui. Vamos botar o Brent médio aqui de 110, dividir por esse 63, dá um aumento de 74% do Brent. Então, assim, voltando aqui para por que os resultados devem vir muito fortes, né? Da April no primeiro TRI de 25. O Brent aumentou absurdamente. O Brent no quarto TRI de 24 era de $63. O primeiro TRI de 25 já beira ali acima de $100, né? Em alguns momentos passou de $110. Então, isso já é um trigger muito forte. Segundo trigger é a própria produção, né? A gente deve ter um crescimento pelo menos aí sequencial de 35% na produção, né? Com a entrada aí do campo de Wahoo e com o campo de Peregrino também aumentando a produção. Então, deve vir, de fato, um resultado bem diferente do que veio no quarto TRI de 25. Voltando aqui para o quarto TRI de 25, a gente teve aqui, apesar de ser um resultado mais fraco quando a gente compara com o que deve vir no próximo, já foi um resultado bom aqui do ponto de vista operacional. O lifting cost da empresa voltou a cair, né, 12,5. Quanto menor aqui, melhor, né, a questão do custo de extração. E aqui, percebam, né, pessoal, já chegou a ser patamares bem baixos, né, ali de 6,8, 7,5, 7. Voltou a crescer. Esse crescimento que teve aqui durante o ano de 25, ele se deve principalmente a alguns fatores, né? O primeiro deles é mix, a gente pode até colocar como mix. Entrou o campo aqui de Peregrino, né, ó, aquisição de Peregrino, que é um campo que tem um óleo mais pesado. Então, a extração de Peregrino, o lifting cost de Peregrino, ele tende a ser maior do que a média do portfólio da April. Então, isso aqui puxou um pouco para cima. Além disso, a gente teve também a questão de algumas paradas para manutenção que acabaram impactando, né? Mas o importante é ver que isso aqui já voltou a cair, mesmo com o Peregrino. E não tem o Wahoo aqui nessa conta. E com o Wahoo deve cair ainda mais, porque o Wahoo tem um óleo de boa qualidade, um óleo mais leve, né? Isso aí diminui o custo de extração desse óleo. Então, o lifting cost de Wahoo deve ser baixo também. Deve continuar nessa tendência. Então, é uma tendência muito boa operacional que a gente vê da April. Produção crescendo, o lifting cost caindo. E como consequência, vai entrar a receita, vai entrar a geração de caixa. E o caixa deve melhorar, assim como a dívida líquida EBITDA, que hoje está num patamar mais alto, né, 2,3, deve voltar a desalavancar. Então, aqui, de resultados, eu acho que trouxe aqui os principais insights para vocês. A gente pode ver aqui campo por campo, né? Aqui campo de frade melhorou a eficiência, 99,3. Percebam, né? Que é um fato curioso, pessoal. 31,5 mil barris de óleo por dia, com 99,3. É menor do que esse valor aqui, de 88%, do segundo TRI de 23, por exemplo, que era 50 mil. Mas aqui é normal, né? Vai ter o declínio do campo. Os campos não vão estar produzindo o petróleo para sempre, vai ter um decaimento. Importante é observar, de fato, aqui essa eficiência aqui, né? E está bastante alta, 99,3. Polvo e Tubarão Martelo, a eficiência também bastante alta, 98,8. Bom trabalho aqui que eles têm feito. Albacora Leste caiu um pouquinho, né? 88,7, mas ainda dentro de um limite ali razoável. E Peregrino aqui atingindo 56,35, né? Peregrino tem uma capacidade de 100 mil barris. Então, olhem como é interessante, né? Se a gente pega Peregrino aqui no 56, ainda tem para entrar aqui em Peregrino, fazendo a conta aqui rápida, 100 menos 56, ainda tem 44 para entrar aqui de Peregrino, né? Vamos voltar aqui para essa produção, só para a gente ver quanto é que dá. 127 mais os 44
Aí mais 40, vamos botar quando o outro campo de Wahoo tiver 100%, dá 211 aqui, né? Mil barris de óleo equivalente por dia. Esse é o potencial que a Prio tem só com os ativos que ela já tem atualmente no portfólio, né? Sem considerar novas aquisições. É uma produção que vai mais do que dobrar, né? Quando a gente compara aqui, por exemplo, com o que era aqui no quarto TRI de 24, ali no produção média aqui dos anos anteriores. Então é um potencial bem forte de resultados. E com esse preço do petróleo nas alturas, a empresa vai fazer muito dinheiro. É muito provável aqui, pessoal, até voltando, é muito provável, com toda essa questão, a Prio entregando resultados fortes, as coisas todas se alinhando num momento único, né? Por que estão se alinhando num momento único? A produção começou a crescer agora, em 2026, e justamente agora o preço do petróleo disparou. Então, todos os astros se alinharam, né, na Prio. E tudo isso aí pode fazer com que a empresa vai gerar muito caixa, vai desalavancar muito rápido. Se não tiver opções de investimento, vamos dizer assim, investimentos interessantes com boas taxas de retorno, é muito provável que a empresa opte por pagar dividendo ou fazer recompra. Então, eu não descarto que a Prio nunca paga dividendo, ela não tem isso no seu DNA, né? Ela é uma empresa mais de tentar procurar ativos, reinvestir esse capital, ela faz isso muito bem. Mas se não tiver novos investimentos atrativos, um caminho aqui para a empresa vai ser distribuir dividendo. E ela vai gerar muito caixa agora em 2026. Então, por conta de toda essa questão dos astros terem se alinhado, né? Lógico, estou usando isso aqui como um exemplo, né, pessoal? Mas tem sim a questão da empresa, a boa execução da empresa, né? A empresa executou muito bem a parte operacional e para corroborar teve essa questão do petróleo. Mas assim, no geral, não descarto aí um pagamento de dividendos, aí a empresa anunciar dividendos talvez no final do ano. Pode acontecer isso, porque vai gerar muito caixa, né? A desalavancagem ela vai ser rápida. Mas é isso, né? Voltando aqui para a tela. De resultado, não tem mais muito o que comentar. Acho que já passei o geral aqui que eu queria trazer aqui da empresa, né, pessoal? A gente vê que a produção tá num patamar já superior aqui. E a empresa pronta para atingir um novo patamar de tamanho, né? A Prio já é uma empresa, deixa eu ver aqui qual é o valor de mercado, 61,8 bi, né? Tá beirando aí o 100 bi. Deixa eu só pegar aqui, vamos ver aqui, pessoal, dos ativos brasileiros. Onde é que a Prio tá? Em termos de market cap, ela já tá aqui nas primeiras páginas, né? Uma das empresas de maior valor de mercado, né? Estaria aqui, ó, 6, 9, 12, 15... 18, 19, né? Tá em 19º aqui em termos de market cap. Já é uma empresa relevante, né? Dentro da nossa bolsa. Com esse aumento de produção vai ficando cada vez maior, ganhando mais espaço. Era isso que eu queria trazer aqui de Prio, pessoal. Valuation, acho que não gosto muito de discutir aqui no caso da Prio. PL aqui para a empresa não é tão legal. Acho mais interessante ver o EV/EBITDA 11 vezes. Já foi mais barata, né? Agora, com essa alta aí do petróleo, a alta das ações, fica com um múltiplo um pouco mais caro. Mas aqui é qualidade, né? O investidor ele tem que saber... Para pegar empresas de muita qualidade, o investidor geralmente tem que pagar um prêmio, né? E aqui tem um certo prêmio. Deixa eu ver como é que tá as outras aqui, RSCV. Vamos pegar PetroRecôncavo e a Brava, só para comparar. A Recôncavo aqui em termos de marca, ó, 3.8 e a Brava 4.3. Então a Prio, percebam que ela tem um múltiplo mais alto de fato, mas aqui está em função da maior qualidade. Dessas três, a que entregou o melhor histórico de resultados, sem dúvidas, foi a Prio, né? Lembrando, não é recomendação, né, pessoal? Aqui eu não estou falando de recomendação, estou olhando friamente os resultados e dando a minha opinião, o que é que eu achei das empresas claro, que entregaram o melhor resultado. E a Prio, sem dúvidas, fica no top 1 aqui para mim nesse sentido. Não que seja uma boa empresa para se investir ou não, aí é outro mérito, não é o que eu quero trazer aqui no vídeo. Mas é isso, pessoal. Vamos encerrando aqui o vídeo de Prio. Espero ter trazido todos os pontos. Pedir mais uma vez aqui encarecidamente, você deixa o seu gostei. Se inscreve no canal, né? 3 vídeos aí por semana. Eu tô tentando trazer o conteúdo de muito valor. Dá a sugestão também se você quiser aí que eu traga uma análise de uma empresa X, Y, enfim, coloque aí nos comentários. Posso estar trazendo aqui nos próximos vídeos também a empresa que você quer como sugestão. Vou ficando por aqui, pessoal. E até a próxima. Bons investimentos!